Nossos cumprimentos a todos e a todas. Estamos iniciando o 11º episódio do podcast Vitrine. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão nos acompanhando a partir de agora pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar também aqui o nosso companheiro de bancada Ednei Soares, também o nosso técnico Hildebrando e nossos convidados aqui, o vice-prefeito de Patos, professor Jacob, e cumprimentar também o nosso querido Everaldo Nunes, mais conhecido como Everaldo da Telemar. Daqui a pouquinho estaremos batendo um papo com o vice-prefeito de Patos, mas antes, os cumprimentos do Ednei Soares a todos os nossos ouvintes. Salve, salve Jefferson, salve, salve Hildebrando na técnica ali, né, ajustando tudo aí para que o nosso programa saia tudo bonitinho, alinhadinho, como o professor Jacob disse aqui, na linha, né? Quero cumprimentar, agradecer a presença do meu amigo Everaldo. O Everaldo, antigamente era Everaldo do PT, né? Mudou, agora é Everaldo da Rede, né? Da Telpa. Da Telemar, era da Telpa, aí foi para Rede. Aí foi pro PT, agora é na Rede. Depois que ele se aposentou, ele só está na Rede. Deitou na Rede, Jacob botou ele na Rede. Ele está bem deitadinho na Rede. Agradecer a presença do nosso vice-prefeito, amigo, professor Jacob, que de pronto atendeu o nosso chamado. Quando a gente mandou o convite, ele disse, pode contar comigo, eu estarei lá e pode perguntar o que quiser, viu, Jefferson? Ele disse, pode perguntar o que quiser. Ele disse que não tem nada escondido, não tem rabo preso com nada, nem com ninguém. E a gente gosta aqui assim, né? Que a gente tem a total liberdade de bater um papo. Na verdade, aqui é uma conversa, é um papo que a gente vai desenrolar aqui durante mais ou menos 1h e 20. E quem não estiver acompanhando agora, ao vivo, né? No YouTube, no Facebook... Posteriormente, nós iremos postar no Instagram do Vitrines, do podcast Vitrines, e também no PB Society e outras redes que nós temos em parceria. Mandar um alô, um abraço para nossos apoiadores, né, Debrando? Tá no ponto aí, colocar o vídeo aí para a gente dar aquela moral a quem dá moral a gente, né? Porque um projeto desse aqui, ele requer, tem despesas e a gente precisa de apoio, precisa de pessoas que nos ajudem. E graças a Deus as pessoas estão confiando na gente, estão acreditando na gente. Então assim, a gente vai iniciar, já soltou o vídeo aí, Hildebrando? Dos apoiadores. Quando soltar, me avisa que é para eu falar aqui sincronizado com você, viu? Você começa e eu começo aqui também. Lembrando que o podcast é um projeto sem muita frescura, né? A gente está aqui, vamos agradecer a Cimentar, né? Distribuidora de cimento, meu amigo Romênio, que fica ali na saída para Pinhacó, em frente à praça do Bivar Olinto. A Cristal Ótica do meu amigo Langstein, que fica aqui na Rui Barbosa, por trás do edifício Estevão. Pessoas que estão acreditando no projeto. E o Langstein também é proprietário da Mais Visão Optometria, que é uma clínica onde você vai lá e ajusta o grau do seu óculos e sai com a visão perfeita, né? Agradecer também a Lima e Azevedo, do Dr. Rafael, que esteve aqui conosco, né? Consultoria em gestão pública. E a partir desse dia ele começou a nos apoiar. A galera da Music Mais, a sua loja de instrumentos musicais, do nosso amigo Ítalo Lacerda, ali na Rua do Prado, próximo ao teatro. Plantãodahora.com.br, o seu guia em primeiro lugar, né? Um abraço para meu amigo Breno Music, parceria fechada, né? E a Inhaque Lanchonete, ela fica na Rua do Prado, na esquina do Antigo Cinema. Quer lanchar bem, vai lá na Inhaque, né? Que é perfeito o lanche deles. A gente tá com a parceria com a Flow Personalização, que foi a galera que fez a nossa caneca, ué. Que fica ali na Frei Martinho, vizinho à Rádio Itatiunga. Você quer um produto personalizado, vai lá. E fechamos essa semana o apoio do Brother Construções, né? O construtor Brother, que está nos apoiando aí também. E será o nosso entrevistado na próxima semana. Estará aqui batendo um papo com a gente. Sem mais delongas, Jefferson, eu deixo para você a incumbência de anunciar nosso entrevistado e fazer a primeira pergunta. Pois é, como de praxe, primeiro nós vamos perguntar quem é o professor Jacob. Ok, então, boa tarde a todos os que acompanham esse podcast Vitrines. Saudar você, Jefferson Saldanha, Ednei Soares, o Hildebrando aí na técnica e o nosso amigo Everaldo. Everaldo que saiu de Pernambuco, Jefferson e Ednei, e mudou de sobrenome. Antes era Nunes.
depois passou Everaldo da Telpa, Everaldo do PT e hoje é Everaldo da Rede. Eu encontrei, você falou no Pernambuco, e eu lembro que uma vez eu encontrei Everaldo no entroncamento ali, quando você entra para Santa Terezinha do Pernambuco. Exatamente. E, se eu não me engano, ele tem uma casinha ali, uma propriedade ali, né? Ele ficava ali pegando carona, naquela época não tinha condições de vir para Patos, aí ficava pegando carona. Hoje é um posto de gasolina muito bom ali. É dele? Você vê. Não. Ele andava com aquele saco, como aqueles caras que andam no asfalto. Aí você encontra muito por aí, né? Andarilho. Andarilho, pronto, exatamente, era um deles. Mas voltando à sua pergunta, Jefferson, quem é Jacob, né, rapaz? Eu sou um brasileiro natural de Brasília. De Brasília. Brasília, sou candango. Meus pais são daqui da Paraíba. Meu pai é de Areia, minha mãe de Borborema, no Brejo da Paraíba. E meu pai foi trabalhar na construção de Brasília. Aquela época da década de 50, né? 57, 58. E eu sou natural lá. Nasci em 62. Eu e mais 2 irmãos nascemos lá. E em 67, 68, nós voltamos para Paraíba. Meu pai, minha mãe e 3 filhos. Moramos, no meu caso, 20 anos lá em Areia, tá certo? E nasceu mais 5 irmãos, são 8 lá na casa dos meus pais. 5 homens e 3 mulheres. E a vida nossa foi essa. Meu pai caminhoneiro, a vida toda, e minha mãe do lar, para criar os filhos. Isso foi toda a nossa vida. Meu pai, com 50 anos de caminhão, aposentou. E veja como são as coisas. Fazendo caminhada em Campina Grande, há exatamente 16 anos, foi atropelado. Ali na Almirante Barroso, é uma avenida bem conhecida ali em Campina Grande, né? Avenida Almirante Barroso, onde você sai ali do Campo do 13, o quartel do 40, isso, em direção ali hoje com quem vem para o INSA. A gente morava ali no Cruzeiro. E aí, perdi meu pai fazer 16 anos. E tem minha mãe ainda, que está com 83 anos ainda. Mas, graças a Deus, já vai fazer 32 anos aqui em Patos. A próxima pergunta seria justamente essa. Como é que o professor Jacob veio parar em Patos? Rapaz, aí você vê. Comecei em Brasília, no Planalto Central. Voltei para Paraíba, né? Voltei não. Retornei com meus pais a Paraíba. De Areia, eu fui fazer meu doutorado em agronomia em São Paulo, no interior de São Paulo, na Unesp, em Botucatu. Aí passei 3 anos lá, de 90, quando foi em 93, eu vim para Patos após ter feito concurso público da Universidade Federal da Paraíba. A gente não tinha Universidade Federal de Campina Grande. Então, desde 93, eu estou aqui em Patos. Fui diretor do campus da universidade aqui. Fui chefe do departamento de engenharia florestal 2 mandatos, fui coordenador do programa de pós-graduação em ciências florestais e em 2002 foi criada a UFCG, né? Foi desmembrado a UFCG com a sede em Campina Grande. E aí eu fui trabalhar com o reitor na época, o reitor Thompson Mariz, fui ser assessor dele, depois fui diretor do PEASA, que era o Programa de Estudos para o Semiárido, que terminou evoluindo, crescendo e hoje é o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, né? Fui coordenador geral de extensão de toda a Universidade Federal de Campina Grande, assumi algumas vezes a pró-reitoria de extensão. Depois retornei para Patos, terminei através do nosso amigo Tony, que faleceu a semana passada, hoje está fazendo 8 dias, né? Foi um dos que me convidou para fazer parte do partido, ele e Dr. Jorge Firmino, junto com o nosso amigo Everaldo e o professor Hernande Arante, que foi diretor também do campus da universidade aqui, na época, o UFPB. Todos ex-companheiros nossos do GIASP, né, Everaldo? Exatamente. Nós fizemos parte do GIASP. E foi bom tocar no nome de Tony, porque é uma pessoa que, com certeza, deixou um grande legado para toda a sociedade de Patos. Era um cidadão altamente comprometido, né, com as causas sociais, e uma pessoa que com certeza jamais será esquecido, porque deixou um grande legado para toda a sociedade de Patos. Professor Jacob,
Nós sabemos da sua história, um pouco da sua história, depois que você se tornou uma pessoa pública, né? Alguns fatos da sua história vieram à tona e a gente vai começar a procurar saber, se informar. Como o professor Jacob conheceu a sua esposa, onde começaram a vida? Mas é interessante essa pergunta. Eu não esperava essa pergunta, não. Mas eu até digo por aí que eu vou entrar com um processo judicial contra ela. Ela foi aluna minha lá em Areia. Enquanto eu fazia agronomia, naquela época ninguém ganhava dinheiro, não tinha emprego como tem hoje, né? E a gente tinha que correr para dar aula. E eu fazia agronomia entre 80 e 83, fiz agronomia. E comecei a dar aula no Colégio Estadual em Areia. Fui professor do estado 11 anos. Né? E quando foi em 83, comecei a dar aula no colégio de freiras alemães lá em Areia, semelhante ao Cristo Rei aqui. E conheci Patrícia lá como aluna minha. Rapaz, veja como são as coisas. E aí começamos a namorar. Eu fui fazer o doutorado em 90 em São Paulo. Ela fazia educação física em Campina Grande, na UEPB. E aí ela abandonou o curso e foi para São Paulo casar comigo lá. Você vê como mulher é corajosa, né, Jefferson? É verdade. É verdade. Aí em 93 voltamos aqui para Patos. E ela recomeçou o curso. Como ela fez a matrícula novamente na UEPB, para concluir o curso de Educação Física, que faltava um semestre, eram 2. Como eu vim para cá, então, para acompanhar o cônjuge, na época, aí ela podia vir para cá e para qualquer curso, né, que aqui não tinha Educação Física. Se tivesse Educação Física, obrigatoriamente ela teria que vir fazer Educação Física. Que fosse na Federal, na particular, obrigatoriamente ela teria que vir. Aí ela optou em fazer Engenharia Florestal. Aluna minha na Engenharia Florestal. Novamente. Novamente. Veja aí, ó, lá no magistério, né? Agora na Engenharia Florestal, na graduação. E quando terminou Engenharia Florestal, ela queria como que parar de estudar. Eu disse, olha, é melhor continuar estudando. Foi fazer mestrado em Areia. Ora, eu já era professor em Areia, lá só no mestrado e doutorado. Foi aluna minha e orientada minha. Então ela passou a vida lhe perseguindo. É, por isso que eu estou entrando com um processo contra ela. Terminou o mestrado, ela queria parar. Eu disse, não, para. Vai fazer o doutorado. Ela foi fazer o doutorado. Quem estava lá para dar aula? Jacob. De novo, rapaz. E aí foi aluna minha também no doutorado, co-orientada minha, e fez concurso para o UFCG em Pombal. Então, Patrícia começou como professora em Pombal, passou 2 anos lá, e depois de 2 anos ela veio para onde? Patos, aonde eu dava aula, e até hoje sou professor. Veja a coisa, Jefferson. Essa perseguição toda resultou em quantos filhos? 3. Inclusive, Não podia ser diferente, né, Verão? Inclusive, hoje pela manhã encontrei com meu amigo Bremer, né? Foi? Seu filho. Encontrei ele, eu tá saí. Ele já tá, seu pai vai participar conosco do podcast e dar uma olhada e lá. hoje ela é professora aqui do curso de Engenharia Florestal. Né? Ou seja, já estava tudo escrito. Não, acho que estava. E aí eu posso entrar com um processo, né, contra ela por algum problema. Eu vou com os advogados, eu vou consultar. E aí são 3 filhos, rapaz. Só não nasceram aqui porque, na verdade, como eu não tinha familiares aqui na época, né? Aí só nasceu em Campina Grande, João Pessoa, mas no outro dia estava aqui. Para mim, eu considero como sendo daqui. Já todos formados? Todos, graças a Deus. A mais velha é casada, mora em São Paulo, casada com o filho do nosso amigo Nitinho, da Carreiro. Sim, sim. Todos 2 são odontólogos. Minha menina terminou o doutorado agora na USP, lá em Ribeirão Preto, São Paulo. O marido dela, Maico, já terminou o mestrado, é bucomaxilo. Sempre está vindo aqui fazer cirurgia aqui em Patos. Vem num dia, volta no outro, aquele negócio todo. O Bremer, que você conheceu hoje, é engenheiro civil, mestre em engenharia também lá pela UFPB em João Pessoa. E a mais nova é médica, né, e está fazendo residência médica em Aracaju, lá no estado de Sergipe. Antes da próxima pergunta, registrar aqui alguns internautas que já estão interagindo conosco. Agradecer o carinho da Jeruísa Maria Amante Félix.